mercado de carros elétricos avança no mundo todo. Os consumidores são atraídos pelo conforto, economia e também pela ideia de ajudar no combate à poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis. Mas a fabricação de baterias à base de lítio e outros metais pressiona o planeta. Afeta populações de regiões remotas onde acontece a mineração desses materiais. $17 milhões de carros elétricos devem ser vendidos até o fim de 2024, de acordo com a projeção da Agência Internacional de Energia. Crescimento de 21% em relação ao ano anterior. O mercado avança e a China domina fabricação e vendas. No Brasil, esse tipo de veículo não chega a 1% do total, mas tem atraído novos consumidores, como o pernambucano José Marcolino dos Santos, motorista de aplicativo e corridas particulares, que vive na capital paulista. A economia com carro elétrico é em torno de 1/3 do que você gastaria com combustível fóssil. Certamente a economia do carro pesou na decisão de compra, mas minha família se preocupa com essa questão toda ecológica. O carro é extremamente silencioso, não emite poluente, né? Então isso é glorioso. O professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho, membro do painel internacional de cientistas que estuda as mudanças climáticas, também é entusiasta do carro elétrico, por conta da redução da poluição que agrava o aquecimento global. Um carro qualquer de motor de energia térmica queimando gasolina, por exemplo, ele desperdiça 75% da energia da gasolina em calor. E basicamente só em torno de 20% a 25% para movimentar o seu carro. Um carro elétrico tem uma eficiência maior do que 60% do ponto de vista de quanto de energia armazenada na bateria é alocada para o movimento do carro. Uma metrópole mais silenciosa e menos poluída. Parece um sonho, né? Mas quando a gente pensa em meio ambiente, transporte individual nunca é a solução. Imagina a quantidade de material necessária para fabricar um carro que muitas vezes vai transportar só uma pessoa e depois ainda tem todo o descarte desse material quando termina a vida útil dele. Quando a gente pensa nos carros elétricos, o problema é ainda mais complexo. As baterias são à base de íons de lítio, o mesmo metal usado na fabricação de laptops e celulares, por exemplo. A extração do lítio já é um grave problema socioambiental em várias regiões do planeta. Com o aumento da demanda, esse problema vai ser ainda maior. A extração de lítio pode ser feita em salares, como este no Chile, ou por meio da mineração em rochas, como na Austrália. A demanda por água potável nesses processos é enorme, o que tem levado populações tradicionais ao redor do mundo a protestarem. Eles pedem o fim da extração para que cessem os impactos ambientais que afetam todas as formas de vida. Agora querem vender lítio em nome da energia limpa, às custas de destruir nossas paisagens em Jujuy e envenenar nossos povos. Teremos resistido como outras culturas que desapareceram do planeta. Talvez sejamos as últimas vozes do deserto. E isso dói muito. Qualquer atividade de mineração deve ser cuidadosamente planejada. Toda uma indústria de reciclagem de baterias está sendo desenvolvida para que quando esses carros tiverem que trocar a bateria, daqui a 8, 10 ou 15 anos a partir da fabricação, elas possam ser recicladas e com isso ter menor impacto ainda no meio ambiente. Professor do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o sociólogo Ricardo Abramovay não aposta na reciclagem. Dados indicam que, de forma geral, ela está muito aquém do necessário. Os dados do relatório das Nações Unidas inverter a tendência é que o mundo recicla menos de 10% de tudo que usa e o potencial de reciclagem não chega a 1/3 dos recursos existentes.
Para os 2 professores da USP, embora os carros elétricos eliminem o uso de combustíveis fósseis, o que é necessário, considerar o transporte individual uma solução para os problemas de mobilidade é armadilha. Nós temos que obter soluções baseadas, no transporte coletivo, massivo, eletrificado, de boa qualidade, acessível a todo mundo. Fundamental que a gente eletrifique a frota de ônibus de grandes cidades brasileiras, porque eles são responsáveis pela maior parte das partículas que na verdade, tem fortes impactos sobre a saúde da população. Num mundo com quase 10 bilhões de habitantes, se as sociedades não se organizarem para juntar bem-estar e limites, não haverá recursos, ou se houver recursos, esses recursos terão impactos destrutivos sobre a poluição, sobre o clima e sobre a biodiversidade para satisfazer as necessidades humanas. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A Terra terá uma segunda lua em órbita por 2 meses. É o pequeno asteroide 2024 PT5, que tem o tamanho de um ônibus. O corpo celeste será atraído pela força gravitacional do nosso planeta. Depois de 25 de novembro, ele seguirá sua trajetória pelo sistema solar, sem causar nenhum efeito na Terra. Foi realizado em Nova York a Semana do Clima, evento promovido por ONG Internacional, que reuniu líderes empresariais e representantes de governos e da sociedade civil do mundo todo. O objetivo do encontro foi acelerar a transição energética para fontes limpas e renováveis e promover ações de controle das mudanças climáticas. A crise climática foi um dos temas principais do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Nova York. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, por tradição, o chefe de Estado do Brasil é o primeiro a discursar. Lula criticou o cenário atual das Nações Unidas. Lembrou das enchentes no Rio Grande do Sul e das queimadas em biomas como a Amazônia. O presidente relacionou o fracasso na luta contra a crise climática e a pobreza com a necessidade de uma reformulação da ONU. Você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. O professor de escola pública do interior de São Paulo, Alberto Rodrigues, ganha repercussão internacional com um projeto que incentiva a preservação do meio ambiente. Um professor de escola pública do interior de São Paulo